Bem-vindo ao canal do Janúncio Ferreira. Aqui você fica por dentro das últimas notícias e acontecimentos no Brasil e no mundo. Inscreva-se e deixa o like. Janúncio, qual é a notícia de hoje que está movimentando o Brasil? Receba um botijão de gás. Enfia seu botijão de gás no cu, seu filho da puta. Segue a cartilha, arrisca a cartilha de Lênin. Socialista, comunista, marxista, eu faço aquilo que Lênin recomendava. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Flávio Dino, os ministros, tudo comunista, a maioria. O Brasil está caminhando para uma ditadura brava. Ele segue a cartilha, arrisca a cartilha de Lênin. Eu faço aquilo que Lênin recomendava. Eu faço aquilo que Lênin recomendava. Mao Tse Tung tem um livro fantástico chamado Sobre a Contradição. Tem dois textos do Mao que eu gosto muito. Um é sobre a contradição. E o Mao que eu gosto muito. Um é sobre a contradição. O Estado será Deus. Receba um botijão de gás. Enfia seu botijão de gás no cu, seu filho da puta. O governo Lula, ministro Flávio Dino, Moraes, um monte, seguindo o quê? Plantando a ditadura no Brasil. Olha o que diz Lênin. O que Lênin escreveu? O Lênin pregava e dizia, ele segue a risca isso aí. A ditadura do Lula. Lula é ditador. Olha aqui a esquerda, comunista. Lênin pregava, tá aqui, ó. O Estado será Deus. Socialista, comunista, marxista, eu faço aquilo que Lênin recomendava. Eu faço aquilo que Lênin recomendava. Mao Tse Tung tem um livro fantástico chamado Sobre a Contradição. Tem dois textos do Mao que eu gosto muito. Um é sobre a contradição. E o Mao que eu gosto muito. Um é sobre a contradição. O Estado será Deus. Lênin. Usaremos o idiota útil na linha de frente. Incitaremos o ódio de classes e destruiremos sua base moral. Contra o cidadão que se opõe a eles, os que prenderam o Bolsonaro agora vão correr atrás de Sila Malafaia, atrás de quem entrar no caminho. Qualquer pessoa que tiver destaque na política no Brasil, se for direito, será perseguida imediatamente, primeiro pelo Supremo comunista que temos hoje. Então o Estado será Deus para ele, ser Deus. Então isso aí no tempo da Bíblia, que era a Babilônia das nações. Uma mentira, por outro lado, é muitas vezes justificada pelo fim. É preciso empregar todos os estratagemas, ardis e processos ilegais, silenciar e ocultar a verdade. Dai-me 4 anos para ensinar as crianças e as sementes que terei plantado jamais serão erradicadas. Destrua a família e destruirás o país. É verdade que a liberdade é preciosa, tão preciosa que deve ser cuidadosamente racionada. Presta atenção. Lênin dizia, usaremos um idiota na linha de frente. Olha o que Lênin pregava. Quem é o idiota no Brasil que está na linha de frente? É só você observar o controle comunista vindo da China. Infiltramos o ódio nas classes. O ódio de classe e destruiremos a base moral, a família, a espiritualidade, comerão as migalhas que cairão das nossas mesas, disse Lênin para o povo. Olha os absurdos que é, gente. Ele segue a cartilha de Lênin. Aqui é tirado dos livros de Lênin. Lênin disse, não há moral na política, apenas conveniência. Um canalha pode ser útil, não só por ser um canalha, disse Lênin. Quer ver outra frase do Lênin? Os comunistas devem sempre que falar a verdade é um preconceito pequeno burguês. Uma mentira pode ser justificada muitas vezes pelo fim. Então mentir para eles ajuda eles. Por isso que Lula mente. E diz que a verdade é difícil. Lula sempre diz, uma mentira voa. Eles vão empregar todo o conhecimento hostil em processos ilegais. Silenciar e ocultar a verdade. O que eles estão fazendo?
Eu vejo claramente o que está acontecendo neste tribunal. Alguns colegas, especialmente Vossa Excelência Alexandre de Moraes, parecem mais interessados em perseguir Jair Bolsonaro do que em cumprir a lei. Falar a verdade contra ele, eles vão dizer que está falando contra o Estado, sempre falar em nome da democracia. Aquele que agora fala sobre a liberdade de imprensa retrocede e impede a nossa corrida impetuosa ao socialismo. Uma das condições básicas da vitória do socialismo é o armamento dos bandidos e o desarmamento da classe média. Um homem com uma arma pode controlar 100 desarmados. Um sistema de licença e registro é o dispositivo perfeito para negar posse de armas à classe média. Procure catalogar todos aqueles que possuam armas de fogo para que elas sejam confiscadas no momento oportuno. Entregaram à defesa mais de 70 terabytes de documentos pouco antes do julgamento, de forma desorganizada. Para colocar isso em perspectiva, uma pessoa levaria em média 48 mil anos para ler todo esse material. 48 mil anos para ler todo esse material, tornando impossível qualquer resistência. O que é que Lênin disse? Veja aqui os absurdos. Me dará 4 anos para ensinar uma criança e terás as sementes plantadas e as sementes jamais serão erradicadas. É impossível exercer o direito à ampla defesa diante de tamanho volume de tanta pressão. Mas eu não posso e não vou compactuar com isso. Minha obrigação é cumprir a Constituição, garantir o contraditório e respeitar a ampla defesa. Bolsonaro deve ser julgado nas instâncias corretas, onde a justiça realmente se aplica, e não aqui, onde decisões seletivas e pressões políticas ameaçam atropelar a lei. Não se ali nas escolas, ensinar as coisas de Lênin. Você ensinar uma criança, jamais você terá as sementes no Brasil para a ditadura. Destrua a família, destruirá o país. Que Lênin disse, se destruir a família, destrói o país. Quer ver mais coisas de Lênin? Ó? A verdade é que a liberdade é preciosa, tanto é que deve ser cuidadosamente racionada, disse Lênin. Olha os ensinamentos desse cara, ditador. Causa. Lembremos que o objetivo do socialismo é o comunismo. A minoria organizada irá derrotar a maioria desorganizada, todas as vezes. A melhor maneira de destruir o sistema capitalista é depravar a moeda. A imprensa não deve ser apenas uma propagandista coletiva e agitadora coletiva, mas também uma organização coletiva das massas. Corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. Infiltre-se e depois controle todos os meios de comunicação de massas. Divida a população em grupos antagônicos, incentivando as discussões sobre ações e assuntos sociais. Fale sempre sobre democracia e em Estado de Direito, mas tão logo haja com oportunidade. Assuma o poder sem nenhum escrúpulo. A verdade de imprensa não ajuda a nossos objetivos, disse ele. É por isso que querem sancionar as mídias digitais, para controlar a televisão e só falar o que ele quer. O que acontece? A Globo está na mão deles. Não cabe condenação neste tribunal. Não permitirei que a Constituição seja ignorada ou que interpretações autoritárias se sobreponham à justiça. Meu compromisso é com a lei, com a verdade e com a justiça acima de tudo, e reitero que todos que aqui votarem para a condenação do réu estão claramente tentando implementar uma ditadura nesse país. Diz aqui, ó, a vitória do socialismo comunista é o armamento dos bandidos e o desarmamento da classe média, disse Lênin. Tá vendo? Olha os absurdos. Lênin disse, um homem com uma arma pode controlar 100 homens desarmados. Vai vendo mais. Procure catalogar todos que possuem arma de fogo para confiscar em tempo oportuno. Ou seja, é o cidadão desarmado e os bandidos armados. O comunista é o controle do mundo, tornando impossível qualquer resistência à causa.
O Flávio Dino segue a risca isso aqui. Ele mesmo não fala. Nossos objetivos é o comunismo, disse Lênin. A minoria organizada irá destruir a maioria desorganizada todas as vezes. A maneira de destruir o capitalismo é depravar sua moeda. Eles estão tentando fazer com os Estados Unidos. Corrompa a juventude e dê liberdade sexual. É o Satanás querendo governar. O governo de Lênin, as características demoníacas do inferno. Querendo acabar com tudo. Para eles, tudo a libertinagem é tudo coisa boa para eles. Eles não querem isso. Eles querem o controle. Ditadura, que nem a China, pior. Infiltre e controle todos os meios de comunicação de massa. Tá vendo? Lênin disse, infiltre lá dentro e controle todos. O que Lênin disse? Fale sempre sobre a democracia e o Estado de Direito, que Alexandre de Moraes fala. Mas tão logo haja com oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo, disse Lênin. Então tá aqui para vocês verem o que está acontecendo no Brasil. Olha, Bolsonaro foi preso, foi derrota da direita. O comunismo no mundo está tomando conta do mundo. Os ditadores, essa é a verdade. Só que muita gente não sabe, você precisa saber. Você vendo meu vídeo hoje, você está sabendo da verdade. Aí, a minha parte eu estou fazendo. Eu estou fazendo a minha parte. Quer dizer para você hoje que o governo federal Lula é um ditador, que eles querem controlar tudo. Essa é a verdade que tem no Brasil. E nós precisamos, a sociedade, o povo, o cidadão de bem, precisa se levantar contra isso. Precisa acordar antes de ser tarde. Para depois você dizer assim, eu não sabia. Porque não adianta Lula vir dar um bujão de gás para você, mentir e te enganar, e estão te enganando. Você está sendo enganado. Você, cidadão de bem que está vendo meu vídeo, eles estão mentindo para você. As autoridades estão te enganando. Você é um cara bom, é uma pessoa boa, é uma senhora maravilhosa. Mas o governo federal e as autoridades no Brasil estão mentindo para as pessoas.